Flamengo encaminha a contratação de jogador brasileiro, Pedrão. Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo, último treinamento do Mengão, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, Brunegro. Vamos às notícias do Flamengo, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Hoje tá chegando a hora. Amanhã é dia de Flamengo e Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain e Flamengo vai ser uma verdadeira loucura. O Flamengo treina hoje normalmente lá no Catar, tá? Com foco total na partida diante da equipe do Paris Saint-Germain, os últimos ajustes. O elenco está muito confiante, o elenco entende que já aprendeu aquilo que deveria aprender contra equipes europeias. O Flamengo se deu bem, que para mim foi a melhor atuação do Flamengo no ano contra o Chelsea. Em outra, o Flamengo se deu mal, o Flamengo perde o confronto diante da equipe do Bayern de Munique. Lições são retiradas para que o Flamengo, quem sabe, conquiste o bicampeonato mundial, tá? E aí, minha galera, o negócio é o seguinte. Falando de Libertadores da América, que é o que deu a vaga para o Flamengo para esse Mundial, a Conmebol atualizou o seu ranking histórico para o próximo ano de 2026, através desse ranking que são numerados, né, enumerados ali os cabeças de chave da edição. O Palmeiras continua na primeira colocação, não sei porquê, tem apenas 3 títulos, o Mengão tem 3, o Mengão tem 4, e 3 já tem 4, mas o Flamengo se configura na segunda colocação do ranking histórico da Conmebol, seguido por River, Boca, Peñarol, Atlético Mineiro, São Paulo, enfim, todos os outros clubes. Evidentemente, São Paulo não vai para a Libertadores mais, principalmente porque o Corinthians vai jogar a final da Copa do Brasil com o Vasco e essas equipes não estão envolvidas, né? Ali no G10, G muitos, né? Então, naturalmente, não irão ajudar indiretamente São Paulo a se classificar, mas está em 7º no ranking histórico ali, o São Paulo, beleza? O presidente e o vice-presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP e Flávio Williman, respectivamente, vão viajar para acompanhar a final do Intercontinental diante da equipe do Paris Saint-Germain. Estavam no Rio de Janeiro inicialmente. Cara, eu gosto desse tipo de característica. O time estava lá, jogando, treinando, tranquilo, sem interferência de presidente, de vice-presidente, o departamento de futebol tocando as situações, só vai viajar agora. Que é lógico que o presidente do clube ele tem que estar numa final de Mundial, né? E o BAP, junto com o Flávio Williman, estarão lá em Doha, no Catar, para acompanhar esse jogo de amanhã às 2 horas da tarde, com react / churrasco, tá? Na Pedrão RN TV, viu? Vamos começar bem cedinho, vai ser uma transmissão assim maravilhosa para você, torcedor do Flamengo, beleza? Embaixadas de torcedores do Flamengo no Catar se mobilizam para a busca do bimundial. Os rubro-negros têm arrumado um jeito de se fazerem presente no Oriente Médio, apesar dos altos custos das viagens para brasileiros. As passagens saem cerca de 12 mil, olha. Isso aqui quem publicou foi um rapaz lá no Globo. No jornal o Globo é o Davi Ferrer. Mas vou te falar, Davi, já até subiu mais, viu? Eu fui num lapso de loucura ontem. Fui ver quanto estava a passagem, não tem condição nenhuma. 18, 15, 20, um negócio assim, cara. E mais hospedagem, aí aquela coisa toda. Realmente não dá para mim.
A expectativa são mais de 40 mil pessoas no estádio, após o público de apenas 7.108 pessoas na vitória do Flamengo por 2-1 contra o Cruz Azul e 8.368 pessoas na vitória do Flamengo contra o Pirâmides por 2-0. A expectativa é de um bom público para PSG e Flamengo. Segundo a FIFA, mais de 40 mil bilhetes já foram vendidos, emitidos para a final dessa quarta-feira, além da chegada de mais brasileiros e franceses. Muitas pessoas devem ser convidadas pelos organizadores do evento, inclusive o governo do Catar está patrocinando a ida de torcedores do Paris Saint-Germain para o país, né? Assim, patrocinando, subsidiando de forma significativa, tá? Porque parece que é 200 mil euros o pacote que o torcedor... 200 mil euros, ó. Aí ferrou, né? 200 euros o pacote que o torcedor, do sócio do Paris Saint-Germain está pagando. Hospedagem, passagem, comida, ingresso, tudo dentro ali, com a viagem com a Qatar Airways, beleza? Alexandro, que deu entrevista ontem lá durante o treinamento, né? Eu até comentei um trecho, mas aqui tem outro trecho. Ele diz que acha que a maioria do Brasil está com o Flamengo. Ele completa: nós sabemos a importância desse jogo, é um jogo histórico, né? Pode ficar marcado para a carreira de todos aqui, caso a gente ganhe. Sabemos que a torcida do Flamengo está mais ansiosa do que nós. Não só a torcida do Flamengo, mas todo o Brasil. Acho que a maioria do Brasil está com o Flamengo para esse jogo. A maioria, eu diria para você, Alexandro, que somos todos menos alguns, tá? Eu diria para você, tá? Não sei se é a maioria, porque quem não torce para o Flamengo vai torcer contra. Tirando um ou outro aí, torcedor do São Paulo, porventura, pode torcer para o Flamengo. Não sei também até que ponto, porque o São Paulo tem 3 títulos, o Flamengo pode chegar a 2, dá aquela encostada ali. Então, assim, só torcedor do Flamengo vai estar torcendo para o Flamengo. Eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. A gente não precisa da torcida deles, a gente precisa da nossa torcida, que vai estar presente lá no estádio que o Flamengo vai jogar no Catar, e a torcida rubro-negra do Rio, do Nordeste, do Norte, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, de fora do Brasil também, que certamente vai torcer bastante para que o Flamengo consiga essa vitória diante o poderoso, economicamente falando, Paris Saint-Germain. Beleza, meus amigos? O Wesley, cria do CT, Ninho do Urubu, foi eleito o craque Panini Player of the Match do Roma Como, né? Da Liga Italiana de Futebol. Foi eleito o melhor jogador da partida no confronto da Roma. Parabéns ao Wesley, que cada vez mais evolui, cada vez mais recebe esse tipo de prêmio individual. Já foi eleito o melhor jogador do mês também, lá no futebol italiano, e está arrebentando, que arrebente cada vez mais, e não tenho a menor dúvida que estará presente na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México / Canadá. Beleza, meus amigos? Além da ausência do lateral direito marroquino Hakimi, do zagueiro brasileiro Marquinhos, o zagueiro brasileiro Marquinhos e o atacante francês Dembélé não estão 100% das suas condições físicas, meus amigos. Pois é, então, apesar do Marquinhos e apesar do Dembélé estarem relacionados para esse jogo contra o Flamengo, né? Eles viajaram ao Catar, já treinaram no Catar. O Hakimi não. O Hakimi já esboça ali maiores cuidados em relação à condição dele, sequer viajou, mas o zagueiro e o francês Marquinhos e Dembélé, respectivamente, não estão 100%. Pode ser que inicie a partida do banco de reservas, mas independentemente, meus amigos, nós vamos para cima deles e vamos tentar o melhor possível para buscar essa vitória.
Ronaldinho Gaúcho dá entrevista falando sobre a sua passagem pelo Flamengo 2011 e 2012. Olha aí, será que... Agora eu sou Mengão, lembra? Ele falando isso lá na Gávea. Vamos ver o que ele falou. No Flamengo, o que mais me marcou foi a dimensão do clube e a força da torcida. Vestir aquela camisa traz uma responsabilidade enorme e viver no dia a dia do futebol brasileiro com tanta paixão e cobrança foi uma experiência muito intensa. Essa entrevista ao Ronaldinho deu para a FIFA, pessoal. Pois é, né? Um momento histórico do Flamengo. A FIFA fez essa entrevista com o Ronaldinho Gaúcho. Quem sabe o Flamengo, que já é histórico, já é um clube histórico, possa entrar ainda mais para a história vencendo o Paris Saint-Germain amanhã lá no Catar. Beleza, Luiz Araújo? Após o treinamento disse: não vamos mudar a nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter mais atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Vamos entrar da mesma forma que jogamos contra o Bayern, mas com mais inteligência na defesa, não podemos errar. Tenho certeza que faremos um grande jogo e tomara que a gente vença e realize o sonho da nação. Não podemos errar. São jogadores de alto nível e os melhores jogadores estarão em campo, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Paris Saint-Germain. O bom de termos jogado outros jogos é que saímos com experiência. Contra o Bayern a gente falhou em alguns lances, isso foi crucial para a derrota. Vamos procurar minimizar esses erros e entrar 100% focados, falou Luiz Araújo. Vai lembrar, o Flamengo fez 2 gols na equipe do Bayern de Munique. O problema não foi fazer gols, o problema foi exatamente ali tomar gols, né? A defesa do Flamengo sofreu demais, principalmente quando tinha, né, a posse de bola, com aquela marcação, pressão avassaladora do Bayern de Munique. O Flamengo não conseguiu sair da Arapuca e acabou perdendo. Mas diria para vocês que para mim hoje o Bayern de Munique joga mais que o PSG. Tá? Mas é uma equipe tão boa quanto. Tá? Isso não significa, então vamos ganhar. Tá? Não tem nada disso. Vamos jogar com seriedade e ver no que dá. Alexandre Rangel, consultor estratégico do Flamengo, falou contra o gramado sintético. A gente quer trazer para dentro do futebol brasileiro o melhor padrão que existe hoje no mundo, que são as 5 principais ligas da Europa e nenhuma delas você vê jogos em gramados sintéticos. Tá certíssimo. E que o Flamengo continue na batalha, por mais que seja dura, para banir esse tipo de gramado de plástico do futebol brasileiro que só atrapalha o desenvolvimento dos nossos jogadores. Não tem estudos científicos comprovando aumento de lesão, mas os atores das partidas, que são jogadores, detestam. Jogadores propensos a lesões não jogam em gramados sintéticos por orientação médica, por ele mesmo não sentir seguro nesse tipo de piso. Então acho que tudo isso tem que ser... É lógico que a ciência é válida, mas tem que considerar o relato também da maior parte dos jogadores. E olha, inclusive ex-jogadores de equipe que tem gramado sintético, viu? Por exemplo, os jogadores do Palmeiras já apareceram aí criticando duramente o gramado de plástico depois que saíram do Palmeiras. Nem quando estão no Palmeiras não vão fazer isso, né? Tem a dona Leila lá, tem o Abel para repreender. O clube paga o salário do cara, o ganha-pão do cara. Dificilmente vai ter um jogador com essa personalidade de criticar mesmo jogando no clube. José Boto, em entrevista ao Flazoeiro, falou sobre a sua permanência no Flamengo, meus amigos. Pois é, ele disse: há 2 dias meu advogado recebeu um novo contrato e tudo que eu posso dizer é que sim ou não está certo. Agora é só uma questão de ver as pequenas cláusulas. Essa questão dos clubes europeus é normal. Sempre trabalhei na Europa e é normal que os clubes me conheçam também. Tem um ano de sucesso desses, é normal, mas isso não quer dizer que não vou renovar com o Flamengo. Tá tudo encaminhado para renovar e só não renovamos ainda porque estamos aqui no Catar disputando o Mundial de Clubes
Meu acordo foi uma coisa simples, portanto, o José Boto confirmando que permanece no Flamengo para a próxima temporada de 2025. Naturalmente também já está encaminhando, né, as contratações para o próximo ano. José Boto abriu o coração em entrevista ao Flazoeiro e disse: nada nos prepara, mesmo com muitos anos de experiência, o Flamengo, sua exposição midiática, as viagens e os campeonatos exigem um tempo de adaptação. E sei o que ele quer dizer com exposição midiática, porque quando ele vem para o Flamengo, algumas pessoas vazaram conversas dele lá, e aí depois ele ficou meio com o pé atrás, né, em relação a isso, e meio que deu uma segurada. Agora que ele voltou a dar entrevista, né, que a maré já tá mais mansa, o Flazoeiro, com a maestria de sempre, foi lá e conseguiu a entrevista com muito mérito, e o José Boto explicando tudo isso, né, falou sobre a questão do jogador brasileiro, vai contratar jogador brasileiro, tá? O Flamengo, segundo ele, já tem reforços encaminhados, já tem negociações em andamento, tá? E serão de 3 a 4 posições que o Flamengo vai reforçar para o próximo ano. Algumas eu posso te garantir aqui: atacante, goleiro, zagueiro, quem sabe um meio-campista, ou então que joga do lado do campo, né? São as posições prioritárias para o Flamengo no próximo ano. E com essa fala do José Boto, não é muito difícil, e aí conversando com outras fontes também, a gente trazer a informação que, de fato, o Flamengo está avançando demais nas negociações com o Vitão, zagueiro do Internacional. Até se falou no Nino, né? O Nino tá até aqui no Rio de Janeiro de férias, jogando futebol com a camisa do Fluminense, enfim, mas não é isso que inviabiliza a vinda, uma possível vinda, né, do Nino para o Flamengo, que inviabiliza que, cara, para você negociar com o Zenit é terrível, insalubre, é muito difícil você conseguir. Eles são ricos, têm dinheiro, não querem negociar o jogador. E quando negociam, meus amigos, eles te arrancam uma boa de uma ferpela gorda de dinheiro. E olha, lá não tem essa história, porque o cara ele quer ir embora, ele tá com saudade da família. O Wendel mesmo tentou, não se representou, não. Tem que vir aqui para se representar. E depois de um tempo ele foi lá, se representou e no final das contas acabou renovando e permanecendo no Zenit. Então, meus amigos, não é nada fácil, né? Então, por isso que o Vitão também, por isso, é uma das prioridades para o Flamengo, encaminhando aí negociação. Lógico, tem o Internacional, o Flamengo tem poder de barganha com o Inter, que é do Thiago Maia, mas ao mesmo tempo o Inter não liga de dever nada, né? Quase foi rebaixado para a segunda divisão. Fosse rebaixado, seria até mais fácil a vida do Flamengo, mas o Internacional que deve passar por uma reformulação profunda. E antes que vocês digam, me parece que a maioria do torcedor do Flamengo é contra, tá? A vinda do Vitão para o rubro-negro, beleza? E aí, um dos outros nomes que estão na mira do Flamengo, não é brasileiro, mas segue na mira do Flamengo, é o Arias, que é colombiano. O Zé Boto, ele fala que vai priorizar a contratação de brasileiros, mas ele é bem claro dizendo que isso não significa que eles não irão atrás de um jogador que não seja brasileiro. E a situação do Arias lá no Wolverhampton só se deteriora, né? Só piora, o time se afunda no lamaçal da zona do rebaixamento, o que de certa forma ajuda o Flamengo em relação a poder de barganha. Enfim, você que está aí, se inscreva no canal, assina o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.